A santa paz de Deus. Amém. Glórias a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Meu caro ouvinte, meu amigo, minha amiga, meu irmão, estamos aqui mais uma vez pela santa infinita misericórdia do Senhor para nós meditarmos na luz da palavra. Amém? Nesse canal tudo se fez novo, ao qual sabemos que nasceu do coração de Deus para os nossos corações. Eu não cesso de falar. E aqui apenas nós estamos nutrindo aquilo que o Senhor tem confiado em nossas mãos. Amém? Eu agradeço desde já aos irmãos que têm acompanhado esse canal Tudo Se Fez Novo, todos aqueles que têm acompanhado esse canal, Tudo Se Fez Novo, porque nós sabemos que temos aprendido muito na luz da palavra de Deus. Glórias a Deus. Então, só tenho que agradecer. Amém? Por nós estarmos aqui mais uma vez. Para quem não me conhece, eu sou, pela infinita misericórdia do Senhor, evangelista Jackson. Não é um mérito nosso, né? Mas é uma graça que o Senhor tem derramado em nossos corações, e nós temos que aperfeiçoar este dom. Nós temos que colocar em prática este dom que o Senhor tem nos concedido. Amém? Em prol da obra evangelística do Senhor. Nós estamos aqui, como tenho falado, para expandir o reino de Deus, para alcançar almas para o Senhor Jesus Cristo, e demonstrando assim o grande poder de Deus sobre toda a humanidade. Amém? Como diz em Isaías 61, versículo 1, o Espírito do Senhor está sobre mim, está sobre você, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados, né? E enviou-me para curar os quebrantados de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e pôr em liberdade os algemados. Amém? Quebrando todas as correntes, dissipando todas as trevas, destruindo todos os cadeados, todas as prisões, quebrando todas as correntes do maligno e libertando essas almas aflitas, cansadas e oprimidas em qualquer parte do mundo, que alcança aqui no Brasil, fora do Brasil, essas almas, tirando das trevas e trazendo para a maravilhosa luz da graça e da sua salvação. Amém? Glórias a Deus. Nós estávamos aqui, que o Senhor tem colocado em nossos corações, sobre a igreja, sobre ataque. A igreja somos nós, né? Quando se fala da igreja, somos nós. E nós falamos muito aqui que não só vem ataque externo, como ataque interno. Nós sofremos, a igreja sofre. Principalmente os ataques internos dentro da comunidade da igreja. Nós falamos muito a respeito deste assunto. Glórias a Deus. Falamos também anticristo, antes dessa mensagem, o anticristo, o inimigo consumado de Deus da igreja. E agora nós estamos falando a igreja sobre ataque. Amém? Estamos meditando a segunda carta de Tessalonicenses, capítulo 3. Eu gostaria que desde já todos estivessem acompanhando aí, todos aqueles que vão ouvir e assistir esse vídeo, abrem lá as escrituras sagradas no capítulo 3, 2 Tessalonicenses capítulo 3. Nós vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Paulo pede as orações dos Tessalonicenses. Glórias a Deus. Finalmente, irmãos, orai por nós para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós. E para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Todavia, o Senhor é fiel, ele vos confirmará e guardará do maligno. Nós também temos a confiança em vós no Senhor, de que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuareis a fazê-las. Ora, o Senhor conduz o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo.
Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebestes. Pois vós mesmos estáis cientes de modo por que vos convém imitarmos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós, nem jamais comemos pão à custa de outrem. Pelo contrário, em labor e fadiga, de noite e de dia, trabalhamos, a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista oferecer-vos exemplo em nós mesmos para nos imitardes. Olha que maravilhoso. Versículo 10. Porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois de fato estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo, que trabalhando tranquilamente comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra dada por essa epístola, notai-o, nem vos associeis com ele, para que fique envergonhado. Todavia, não o considereis por inimigo, mas adverti-o como irmão. Ora, o Senhor da paz, ele mesmo vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. O Senhor seja com todo vós. A saudação é do próprio punho. Paulo, este é o sinal em cada epístola. Assim é que eu assino. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todo vós. Amém. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então nós estamos aqui, irmão, meditando na luz da palavra, meu caro amigo, minha cara amiga, meu ouvinte desse canal Tudo Se Fez Novo. Nós estamos falando aqui sobre como o apóstolo Paulo ora, louvado. Portanto, o apóstolo Paulo ele ora. Desde o início nós falamos para que o Senhor encaminhe o vosso coração ao amor de Deus. Nós paramos aqui. Amém? Ora, o Senhor conduz o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. Amados, eu gostaria que todos estivessem acompanhando desde o início esse canal Tudo Se Fez Novo. É só entrar lá no YouTube, coloca lá Jackson Antônio Alves, /YouTube, e vocês vão estar acompanhando lá desde o início a Igreja Sobre Ataque. E os demais que já temos, o Senhor já tem nos ensinado. Então, nós falamos aqui, portanto, Paulo mostra que o coração é o centro da vontade de uma pessoa, não é isso? Onde começa a renovação espiritual. Lá Deus gera o seu amor, paciência, atributos que produzirão uma colheita de boas obras. Porque aonde nós temos o livre-arbítrio, aonde temos o sentimento, aonde choramos, temos emoções, tudo é ali, glórias a Deus. Então, ora, o Senhor conduz o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. Esse mesmo amor de nosso Senhor e Salvador Jesus, que Ele derrama em nossos corações pela virtude e a graça do seu bom Espírito. Amém? Então ali gera tudo isso, o seu amor, paciência, atributos que produzirão o quê? Uma boa colheita, um bom crescimento. Glórias a Deus. Agora preste atenção na palavra que ele usa, conduza ou caminhe. Conduza ou caminhe. Conduza ou caminho, glórias a Deus. Ele usa essa palavra para mostrar que Deus removerá os obstáculos que talvez estejam impedindo o avanço deles em direção à caridade e à paciência. Em direção de recebermos, o que impede muitas vezes nós recebemos esse amor, não é? Esta constância de Cristo, a paciência em nossos corações, sendo que o coração é o centro da nossa vontade, o centro da nossa emoção, do sentimento, da emoção. E glórias a Deus, e muitas coisas têm nos impedido, talvez, de nós alcançarmos este amor, esta caridade, esta paciência.
Louvado seja o nome santo do Senhor. Nós precisamos ter esse atributo em nossos corações, porque a palavra de Deus fala que todas as coisas passarão, os céus e a terra, até mesmo os dons celestiais que o Senhor tem reservado nos céus para nós. Os dons, diz que o maior de todos os dons é o amor, irmão, é a caridade, é o amor. Todos os dons, dom de língua dos anjos, ou dom de profetizar, dom de revelação, todo dom de cura, tudo isso, nós vamos precisar ter mais os céus, irmão, porque nós vamos chegar à estatura perfeita, à estatura do varão perfeito. Nós vamos estar na plenitude com o nosso Senhor e Salvador Jesus, quando todos os seres humanos da face da terra, ou seja, todos aqueles escolhidos pelo Senhor, que encontraram ao Senhor a salvação, estarão com Ele reinando eternamente. E nós vamos ver por enquanto, estamos vivendo uma plenitude parcial, não totalmente completa, mas haverá tempo que nós vamos viver a plenitude completa. Então não vamos precisar mais de dom. Agora todos esses dons acabarão, mas o dom do amor permanecerá em nossos corações. Olha que maravilhoso. É preciso, então, vencermos, removermos tudo aquilo que impede de nós encontrarmos, de nós recebermos esses atributos, que é o amor, a caridade, a paciência, a longanimidade. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu não sei o que te impede nessa tarde, muitas das vezes, de você estar triste, muitas vezes magoado, muitas vezes desanimado, glórias a Deus, muitas vezes com mágoa, ira, rancor no coração, né? Qual é o obstáculo, muitas vezes, que impede de você alcançar a misericórdia de Deus, os atributos de Deus? Qual é o obstáculo que muitas vezes impede de você chegar até o nosso Senhor, aos pés de nosso Senhor e Salvador Jesus? Fique sabendo, porque aos pés de nosso Senhor e Salvador Jesus nós temos respostas completas e satisfatórias para as nossas vidas. Glórias a Deus, louvado. Todas as respostas completas e satisfatórias estão aos pés do nosso Senhor Jesus. Basta nós buscarmos a Ele até onde você está aí mesmo, ouvindo, vai ouvir esse vídeo, ouvir esse canal. Abrir o vosso coração para que nada possa vir impedir esta obra maravilhosa que Deus tem para realizar na sua vida, a graça da salvação, derramar o amor, os atributos, longanimidade, paciência, caridade, para que você venha crescer, crescer, glórias a Deus, amém? Adquirir a maturidade espiritual. Então nós temos que vencer esse obstáculo. E Paulo ora para que os Tessalonicenses, por meio da oração. Paulo ele ora para que os Tessalonicenses, quando estiverem diante das perseguições, dos problemas que muitas vezes você muitas vezes vem afligir os vossos corações, te colocar mágoa, ira, rancor, e venha fazer com que você venha reter perdão, não perdoar, venha fazer com que você fique triste, desanimado, abatido. Então todas essas adversidades da vida, a despeito de todas essas coisas, as aflições, através de tudo isso, irmão, através de tudo isso, meu caro ouvinte, você possa mostrar o mesmo sentimento de nosso Senhor Jesus, amém? O mesmo sentimento de nosso Senhor Jesus. Glórias a Deus. Então nós temos que vencer todos esses impedimentos, todos esses obstáculos, através da oração. Por mais difícil que esteja, por mais aflito que você esteja, por mais difícil, por mais que seja a sua dificuldade, as suas perseguições, as suas aflições, você possa mostrar esse tipo de paciência, né? Esse tipo de amor que Jesus lá expressou, sabe onde? Lá na cruz do Calvário. Quando ele expressou, quando as pessoas o rejeitaram, quando as pessoas o desprezaram, né? Lá na cruz do Calvário, sendo crucificado,
sofrendo as aflições por causa dos nossos pecados, seja paciente e que esteja amor e uma paciência triunfadora como de Cristo. É isso que Deus tem nos ensinado. O amor, a caridade, a paciência, a longanimidade faz nós vencermos todo e qualquer obstáculo, qualquer aflições, qualquer que seja a sua problema, a sua adversidade, faz com que você venha vencer. Ou seja, a paciência de Cristo triunfadora. Louvado seja o nome santo do Senhor. É preciso nós adquirirmos essa paciência. Amém? E agora vamos mostrar aqui, entrar no capítulo que é o terceiro ponto, né? A disciplina na igreja, uma medida terapêutica, dos versículos 6 ao 15. Observe que Paulo vai lidar com esse tema soliníssimo, dizendo que para nós que a disciplina é um ato responsável de amor. Nós falamos aqui que João Calvino dizia que a disciplina é uma das marcas da igreja verdadeira. A disciplina é terapêutica e visa a proteção da igreja e a restauração do faltoso. Nós falamos isso, amém? Notem isso, sempre que você ler sobre a disciplina na Bíblia, as disciplinas não estão visando apenas a pessoa que falhou fundamentalmente. A disciplina visa a proteção dos que não caíram, porque o apóstolo Paulo diz que o pecado é como fermento que leveda a massa toda. Então, quando o faltoso não é tratado, ele se torna um influenciador. Então Paulo diz que a disciplina é sempre preventiva para a igreja e restauradora para aquele que não falhou, né? Para aquele que... Paulo diz que a disciplina é sempre preventiva para a igreja e restauradora para aquele que falhou, para aquele que ele caiu. Então é necessário a disciplina. Glórias a Deus, como nós observamos aqui. Então, nós vamos olhar aqui o terceiro ponto da questão da disciplina. Primeiro, vamos ver uma descrição dos faltosos. E Paulo vai mencionar aqueles crentes que tinham permanecido no erro depois de terem sido exortados. Exortado pela primeira carta através dos irmãos da igreja. E agora, através dessa segunda carta, como que a igreja vai lidar? Amém? Deixa eu ver aqui. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então nós vamos ver agora a descrição do faltoso. Então agora, como nós falamos, Paulo vai mencionar aqueles crentes que tinham permanecido no erro, depois de terem sido exortados, lembra, pela primeira carta, através dos irmãos da igreja. E agora, através dessa outra segunda carta, como é que a igreja devia agir com essas pessoas? Ignorá-las, deixá-las com fermento no meio da massa levedando demais, expulsá-los da igreja como inimigos? Pois não é essa atitude, né, que o apóstolo Paulo orienta, glórias a Deus. Pois não é essa atitude que o apóstolo Paulo orienta. Paulo diz que a igreja deveria disciplinar esses irmãos faltosos com firmeza e com amor. E aqui Paulo vai fazer uma descrição dessas pessoas. Primeiro, elas estavam vivendo de forma desordenada. Nós vemos aqui. É óbvio que não haviam dado ouvidos à inscrição de Paulo na primeira carta. Pois nessa carta Paulo pede à igreja para discipliná-los. Versículo 6. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebestes. Versículo 11. Pois de fato estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia, que nós lemos aqui. Amém? O que o apóstolo Paulo está querendo dizer com isso? A palavra que ele aparece aqui para desordenadamente significa fora de fila, estar fora de ordem,
ser um desordeiro, um preguiçoso. Em outras palavras, está falando daquele grupo que parou de trabalhar, que está vivendo como parasita, como sanguessuga. Está vivendo às custas da misericórdia dos membros da igreja, que estão suando a camisa para sustentá-lo. Amém? Talvez alguns tessalonicenses usando como pretexto a iminente volta do Senhor. Ah, Jesus está voltando mesmo? E se recusam a trabalhar. Esperavam que outras, outras pessoas da igreja ou do ministério os alimentassem. Aí o apóstolo Paulo diz, olha, esse comportamento está errado. Nós não podemos permitir que isso aconteça. Que algumas pessoas cruzem os braços preguiçosamente, desordenadamente, vivendo às custas dos outros. É importante entender que, sobretudo para os judeus, o trabalho era alguma coisa mais importante. Amém? Será que isso aqui já... Mas nós falamos isso aqui, né? Perdão, irmão, nós vamos aqui, nós vamos pular aqui porque nós começamos aqui já. Vamos parar aqui que nós paramos aqui. Nós paramos aqui. Nós paramos versículo. Perdão, nós paramos aqui. Nós paramos aqui nesse parte aqui do. Vamos pular aqui, nós estamos aqui, paramos aqui no. Nós paramos aqui na situação disciplina, a imoralidade flagrante, é o caso de 1 Coríntios capítulo 5. Nós estamos falando, paramos aqui no quinto ponto, que é a situação disciplina, é a imoralidade flagrante. É o caso do 1 Coríntios que nós estamos falando, da igreja de Coríntios, né? Capítulo 5, da imoralidade do pecado dentro da igreja.
na área sexual, que gerou escândalo, que trouxe constrangimento dentro da igreja de Corinto. Lembra que nós estávamos falando sobre essa parte aqui que nós paramos, irmão? Desculpa, porque nós já passamos já meditamos na luz da palavra, aquele ponto que estávamos falando, mas nós paramos aqui na questão da disciplina da imoralidade, que trouxe grande constrangimento dentro da igreja de Corinto, que Paulo disse que a igreja tinha que se lamentar, contudo andais vós ensoberbecidos com jactância, isto é, com arrogância, com vaidade, com vanglória. Estávamos se gabando, estávamos se orgulhando em vez de discipliná-lo, em vez de tirar excluí-lo do vosso meio, o pecador, a que criou tal constrangimento na igreja. Lembra que nós falamos? Capítulo 5, os irmãos podem estar lá meditando daquele escândalo que houve ali. Então o apóstolo Paulo, ele disse que a igreja tinha que chorar, e a palavra chorar é lamentar, é o mesmo choro e lamento do luto. Paulo disse que aquele faltante, aquele irmão que pecou, devia ser disciplinado por toda a igreja. E se ele se arrependesse, deveria ser perdoado e restaurada a comunhão da igreja. Lembra, nós paramos aí. Aquele que pecou com a mulher do seu pai. Amém? Glórias a Deus. Lá na igreja de Corinto, a moralidade era tanta que chegou a esse ponto lá em 1 Coríntios capítulo 5, fala do próprio filho dormir com a esposa do seu pai, a madraça, né? E ali houve um grande escândalo, e eles se orgulharam disso, em vez de ele excluir o pecador, o faltoso, discipliná-lo, não. Amém? Então o apóstolo Paulo ele escreve uma carta severa, uma carta dura ali. E finalmente, irmãos, tem o caso aqui dos crentes preguiçosos, é o caso aqui de Tessalônica, aqueles que querem viver sem trabalhar. Nós estamos acabando de falar, né? E o nosso foco é esse grupo. Nós vamos examinar agora 3 aspectos que estavam acontecendo com esse grupo aqui de Tessalônica. Em primeiro lugar, como é que a igreja deveria tratar disciplinamente esses irmãos? Primeiro, uma ação coletiva de afastamento do faltoso. Capítulo 3, versículo 6. Nós ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebestes. Amém? Então o apóstolo Paulo, ele exorta aqui. Irmãos queridos e ouvintes desse canal Tudo se fez novo. Talvez um dos grandes dramas da disciplina, maiormente dentro do nosso sistema de governo representativo, é que quem toma a decisão da disciplina na igreja é o conselho da igreja, na reunião fechada. E aí, via de regras, essa disciplina é comunicada à igreja, seja pelo boletim, seja por informação verbal, na tribuna. E via de regras, a comunidade como um todo não participa dessa disciplina. O que Paulo está dizendo não é que deve-se mudar a metodologia. Não, o que o Paulo está dizendo é que para a disciplina ter um efeito terapêutico necessário, é preciso que a igreja toda abrace essa disciplina, esse conceito. Porque às vezes o ministério da igreja toma decisão, a igreja pode cercar essa pessoa disciplinada de caprichos, de zelos, tais que em vez de a situação tomar o curso necessário ao arrependimento, quebrantamento da cura, toma o caminho inverso. Por isso que o apóstolo Paulo diz que a igreja toda deveria participar, colaborar, que vos aparteis se aquela pessoa faltosa não sentir que a comunidade toda está lidando com ele em termos de disciplina, ele não vai ter a correção e o acerto necessário que ele precisa. Então tá aí, não vai ter. Como diz a igreja de Corinto, todos então, em vez de eles discipliná-lo, eles começaram a se orgulhar daquele ato, daquele irmão faltoso, daquele pecado gravante ali dentro da igreja, daquele escândalo. Eles começaram a se orgulhar-se.
Em vez eles, como ele disse, de chorar, de se lamentar, não. Em vez de chorar, de se alimentar, eles, é pecado gravíssimo. Eles começaram a se gabar, começaram a se orgulhar e não disciplinaram, não fizeram a correção da forma que deveria ser feita, não discipliná-lo, não foi disciplinado aquele faltoso. Então, não tratou ele de uma forma como se fosse isso normal dentro da igreja, irmão. Então Paulo diz que a igreja toda deveria participar, colaborar, que vos asparteis daquela pessoa, que tinha que excluir aquela pessoa, discipliná-lo, aquele faltoso. Né? E se isso não acontecer, ele não vai ter a correção e o acerto necessário que ela precisa, a correção necessária. Observe que quando a demonstração não alcança êxito, é preciso existir a segregação, ainda que não completa. Observe, você que Paulo está falando de um grupo, não de ignorância do erro desses irmãos. Não é erro de ignorância, não é porque não sabiam. Eles estão errando de rebeldia, eles estão errando de teimosia. Eles estão se rebelando ao ensino já recebido, não por falta de luz, mas por se recusar a obedecer aos ensinamentos de Paulo por Jesus Cristo. Então a pessoa não vai ter a correção necessária. Amém? É preciso então tomar providência e corrigi-los. Segundo lugar, uma desaprovação coletiva do erro do faltoso. Olha o versículo 14. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra dada por esta epístola, notai-o, nem vos associeis com ele, para que fique envergonhado. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que se uma pessoa está vivendo uma vida de desobediência na contramão da santidade, e ele é acolhido, e ele é recebido, e ele é aplaudido, e ele é tratado como se tudo tivesse bem na vida dele, como se nada tivesse acontecido de errado, ele não vai ter uma atitude de arrependimento. Ele não vai perceber que o pecado é vergonhoso, que o pecado é enganoso e danoso, que o pecado tem efeitos maléficos. Ele não vai perceber. Então é necessário uma disciplina, se agregar toda a igreja, fazer parte. Toda a igreja fazer parte. Amém? Dessa disciplina. É importante. Terceiro lugar, Paulo recomenda uma advertência firme, mas amorosa. Versículo 15. Todavia não o considereis por inimigo, mas advertiu como irmão. Observe que o apóstolo Paulo não se dirige a esses irmãos que estavam vadiando na igreja, que estavam preguiçosos na igreja, que estavam bisbilhotando a vida alheia na igreja. Não. Não os considera como joio, não os considera como lobos, não os considera como inimigos, nem os considera como filhos do maligno. Pois o apóstolo Paulo chama de irmãos em erro, irmãos em falha, irmãos faltosos. Mas irmãos imaturos, mas irmãos. E por que ser irmãos? Porque eles precisam de disciplina. Porque você disciplina filhos, você disciplina quem ama, você disciplina porque o amor é responsável. E por isso, Paulo diz, ademoestai-o como irmão. O desobediente não é um inimigo, mas é aquele que precisa de correção. Embora a rebelião devesse ser tratada, Paulo demonstra sua grande compaixão pelos irmãos. Então o apóstolo Paulo, com amor, os repreende e dá as ordens duras de que os irmãos precisam trabalhar e de que não se perderam em vãs curiosidades. Né? Dá ordens duras para que os irmãos precisam trabalhar e de não se perderem em vãs curiosidades com a vida alheia. Mas isso não significa que não são irmãos. Paulo está dizendo com isso que na disciplina nós temos que tomar muito cuidado para não esmagarmos a cana quebrada, nem para apagar a torcida que fumega, porque essas pessoas faltosas são irmãos e às vezes corre-se o risco de se tripudiar, de se massacrar, de se humilhar uma pessoa que já está com a vida desarranjada, desordenada. Então o apóstolo Paulo disse que você tem que ser firmes, não se associem. Amém? Observe.
essa pessoa não ande com ela, não apoie o erro dela, mas a trate com firmeza, mas a trate como irmão. Tudo, porém, é feito com caridade, com amor, para o bem deles e para o seu arrependimento. É importante, o apóstolo Paulo aqui, ele exorta, ensina. Em terceiro lugar, o último, observe, talvez seja o ponto mais importante, como agir preventivamente para que não haja esses escândalos na igreja, aquela que nós falamos, aqueles escândalos da igreja de Tessalônica, como a de 1 Coríntios lá também. Como que a igreja deve agir preventivamente? Em primeiro lugar, acima de tudo, devemos andar segundo os mandamentos, a palavra de Deus. Observe o versículo 6. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmãos que ande